Paulo vai usar aí nesse texto, pastor Zéu, é o argumento baseado no direito. Como é o argumento baseado no direito, pastor Zéu? Paulo diz assim: quem é que vai para a luta às suas próprias custas, para a guerra? Está na Bíblia, gente. Quem é que vai para a guerra? Ah, não, é porque é o seguinte, eu vou para a guerra, mas pode ficar tranquilo, que eu vou me manter lá. Eu vou me manter. Não, de maneira nenhuma. Ele diz assim: eu vou para a guerra, mas eu vou para essa batalha, mas quem tem que manter ela é o Estado. Quem é que vai para a guerra às suas próprias custas? Paulo está mostrando isso aqui claramente para nós. O terceiro argumento de Paulo é o argumento baseado na lei, Deuteronômio 25:4. Ele diz assim: tu podes colocar mordaça na boca do boi quando ele trilha. Aí Lutero diz uma frase muito interessante: essa passagem não é para boi, porque boi não sabe ler. Essa passagem é para nós, obreiros. É porque tem irmão que diz: não, pastor, não é assim não. Aí o Lutero diz: não, boi não sabe ler. Deus está dizendo que é natural, tem que dar ou não tem? Sim ou não? Amém? Amém. Então, é o argumento baseado na lei. O outro argumento que você vê aí no próprio texto bíblico, que nós podemos analisar aqui, é nas coisas materiais. Será se Paulo era contra as coisas materiais? De maneira nenhuma, irmão. Vocês podem observar aí, coloca o verso 11, só para os irmãos terem uma ideia. Verso 11, por favor, do mesmo capítulo. Se nós vos semeamos as coisas, o quê? Espirituais, será se não vamos recolher o quê? Os bens materiais. Um pastor, homem de Deus, comprometido, que você sabe que ele é de Deus, prega a palavra, visita, ora, será se tu não tem direito de dar para ele o materialzinho dele? Sim ou não? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu tenho um amigo meu, que ele é professor de hebraico, ele é de São Paulo, é advogado, e um dia eu dei um jantar para ele, aliás, um almoço. Eu levei ele, a esposa também, ela é doutora em Velho Testamento, e aí eu dei esse almoço no restaurante para ele, ele comeu. Quando ele terminou de comer, ele olhou para mim e disse: muito obrigado, pastor Zéu, Gálatas 6, 6 e 6 para ti. Eu disse: Gálatas 6, 6. Tudo dele é Bíblia, tudo ele só cita Bíblia. É o homem que eu já vi mais citar a Bíblia no mundo. Coloca bem aí Gálatas 6, 6, só para tu ver o que ele disse para mim. Eu pensando que eu tinha feito vantagem. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participação de todas as coisas, aquele que... Ele vivia lá no meu gabinete me dando orientação de hebraico. Então ele disse: tu não fez nada demais. Se eu te instruir, não é assim? Tu só estás fazendo o quê? Repartindo. Vocês estão entendendo? Se vocês analisarem, a Bíblia não tem nada contra. Coloca bem aí, meu filho, rapidinho, 1 Timóteo 5,17, só para a gente seguir aqui a nossa linha de pensamento. Olha aqui. Quem é que deve ser bem remunerado? Vamos lá. Toda a igreja, lendo comigo, vamos lá. Devem ser considerados merecedores. Presbítero é a mesma coisa que pastor, é a mesma coisa que ancião. São correlatos esses termos. Pode seguir. Olha como é. Quem é que deve ser? Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no... Tem dois tipos de obreiro que a igreja pode cuidar bem: o que administra bem e aquele que faz o quê? Ensina a palavra. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Por exemplo, essa Bíblia que você tem nas suas mãos, só o Novo Testamento, que você tem bem aí. Vocês já imaginaram? Hoje nós temos uma facilidade, mas o Novo Testamento, só por exemplo, 5.600 manuscritos, 22.000 variantes, só para o autor saber qual é o texto que está correto, para ele te dar essa tradução bem aí, imagine o quanto ele não mexe com a cabeça dele. Então tem pessoas que não percebem, e Paulo está mostrando aqui argumentos simples,
O último argumento de Paulo que ele usa é o argumento do dever. Qual é o argumento do dever? Aí você pode colocar aí o verso 14 de 1 Coríntios 9. Vamos lá. Aí eu vou encerrar para a gente seguir aqui com o texto. Como é que diz assim? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, façam o quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Olhe bem para mim aqui. Por que eu estou trazendo também essa palavra? Porque nós temos hoje um grupo de pessoas que estão 24 horas na internet dizendo que pastor é ladrão, que pastor é bandido, que pastor não precisa receber nada, que você não tem que dar nada. E eu estou trazendo aqui para você argumentos, 5 argumentos de Paulo. Eu não estou nem falando de dízimo aqui. Eu não estou nem falando de dízimo. Mas quem é que pode contrariar esses 5 argumentos de Paulo? E o último, Paulo não era contra, porque tem irmão que diz, pastor, faça como Paulo, viva sem ganhar nada da igreja. Alto lá, meu irmão, não era assim não. Paulo, ele abriu mão desse direito. Ele está dizendo, não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não tenho eu direito, exousia, a palavra que ele diz aí, direito, exousia, direito de mandar, direito de escolher, direito de opinar, direito de desejar. Ele desejou por ele mesmo não querer ser pago. Por que ele não queria, pastor Aziel? Por 2 razões. Uma, ele achou que perseguiu tanto a igreja, que tudo que ele fizesse para Jesus, ele achava que era pouco. Segunda razão, ele não queria atrapalhar o progresso do evangelho, porque alguém dizia que ele estava pregando só para ganhar dinheiro, e aí ele vai desfazer tudo isso. Se você pegar Mateus capítulo 10, versículo 10, Paulo não poderia ser contra, porque Paulo conhecia o que Jesus citou em Mateus 10, 10. Não leveis alforje no caminho, nem 2 túnicas, nem sandália. Digno é o trabalhador do seu salário. Então a primeira coisa, Paulo tinha direito apostólico? Tinha. Paulo tinha direito a viver sustentado pelos irmãos? Tinha. Mas ele não quis. Ele não quis. Ele não quis.